A você abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios. Perdi aqui mais. Segunda Coríntios capítulo 4. Vamos ler o versículo 13. Quantos acharam? Amém. Glória a Deus. Queria que você acompanhasse comigo essa leitura. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, vai falar assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Quantos podem dizer um glória a Deus por essa palavra? Aleluia. O que eu quero falar com você nessa noite é sobre um ponto de partida. Todo mundo veio de um ponto de partida. Se você olhar para biologia, naquele momento da concepção, existe um ponto e uma corrida, e existe um ponto, e existe uma chegada, e existe um ponto de partida, existe um percurso. E na nossa caminhada cristã não é diferente, tudo parte de um ponto, existem vários pontos, só quem não está caminhando é que está parado em determinado ponto. Como assim? Se você está sempre caminhando, indo, rompendo, caminhando mesmo em meio às dificuldades, você saiu de um ponto e você está no percurso. Mas geralmente no meio do percurso você pode parar, e a partir daquela paragem em diante vai ser um novo ponto de partida. Quando você sai de Lisboa em direção ao Algarve, e no meio da estrada você para em um ponto específico, você parou naquele ponto, então a partir dali, aquele ponto de paragem vai ser um outro ponto de partida para você chegar no seu destino. E nós lemos hoje 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que fala a respeito da fé, fala a respeito daquilo que eu, tendo o mesmo espírito de fé, Paulo dizia de Jesus, como está escrito, eu criei, então por isso eu falei. A nossa fé, ela tem um ponto de partida, e eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo isso. A palavra do Senhor no livro de Hebreus 11, o versículo 1 vai falar assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, o ponto de partida da vida, da caminhada de qualquer cristão é a fé. Como assim, pastor? Quando você crê, você caminha. Quando você crê, você fala. Quando você crê, você aceita. Quando você crê, você se submete. Existe um ponto de partida, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova daquilo que não vemos. O ponto de partida da nossa fé é ter fé e crer antes mesmo de ver. E o que eu acho mais poderoso é que o Senhor, Deus, Ele sempre trabalhou do mesmo modo operante, e sempre nos ensinou o seu ponto de partida. Ele sempre nos ensinou a sua fé. Se você for comigo lá no livro de Gênesis, enquanto Deus Ele cria o universo, enquanto Deus Ele dá um ponto de partida no mundo, você vai ver que Deus Ele está nos ensinando o seu ponto de partida, e o seu ponto de partida é a partir da fé. A palavra do Senhor vai dizer que em Gênesis, a terra era sem forma e vazia, diga vazia, aleluia, e havia trevas sobre a face do abismo, e a palavra diz que o Espírito Santo se movia sobre a face das águas, diga se movia, glória a Deus. Então, Gênesis vai falar que no início de tudo, do ponto de partida de tudo, quando Deus começa a fazer tudo,
A terra era sem forma e vazia. Não tinha nada físico, era vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo se movia sobre aquele lugar. Mas a palavra diz que Deus dá um ponto de partida e libera uma palavra sobre o vazio, libera uma palavra sobre o nada, libera uma palavra sobre as trevas e diz assim: haja luz. E houve. E o que é que Deus estava nos ensinando, e qual é o modo operante de Deus de trabalhar desde o ponto de partida da criação do mundo? A fé. Como assim, pastor? Se a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, então quando Deus está criando o ponto de partida do mundo, quando Deus está iniciando a criação do mundo, e Ele olha para o nada, e Ele olha para o vazio, e libera uma palavra e diz haja, o que é que Deus estava usando? Diga a fé. Deus estava usando o seu modo operante para a criação do mundo. Deus estava usando o seu ponto de partida, que Ele nos ensina desde a formação, desde o início de tudo. Deus está olhando para o nada, mas Ele libera uma palavra da certeza daquilo que Ele espera e da prova das coisas que não existem. Ele diz assim: haja, e houve. Deus, desde o início, Ele trabalha com o mesmo modo operante. A palavra diz que a partir do momento que Deus Ele começa a liberar sobre o vazio, começa a liberar sobre o nada, as coisas começam a acontecer. As coisas começam a se mover, e se você ler Gênesis, você vai ver que a partir de uma palavra liberada por Deus, as coisas logo após acontecia, e haja luz, e a Bíblia afirma, e houve. Deus Ele começa a falar e a liberar palavras, e quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, que diz assim: tendo porém o mesmo espírito de fé, o espírito de fé de quem? De Deus, de Jesus, do Espírito Santo que está dentro de nós, como está escrito, criei, por isso falei. Se primeiro eu preciso crer para depois falar, então o que é que eu estou executando a partir dessa ação? Se você crê que ainda antes de acabar esse ano você vai viver o seu milagre, você precisa o quê? Falar. Se você crê que ainda antes de acabar 2025 você vai pisar naquilo que o Senhor te prometeu em janeiro, você precisa o quê? Falar. É criei, por isso falei. E Jesus operava por esse modo operante. Se você lê de Gênesis a Apocalipse, o Senhor nos ensina a executar a fé. E não havia nada, e Ele falava: haja luz. Meu irmão, não sei qual é a dificuldade que você passou durante todo o ano, não sei qual é a dificuldade que você viveu, que você está vivendo agora no mês de dezembro. Mas deixa eu te falar, começa a usar o modo operante pelo qual o Senhor te ensina desde Gênesis. Para de dizer que não vai dar certo e começa a dizer: eu creio, por isso eu falo. Ah, mas está tudo diferente, mas eu criei, por isso falei. Por quê, pastor? Porque o mesmo espírito de fé que estava em Jesus quando Ele estava dando ponto de partida do mundo, Ele habita dentro de você. Será que eu posso ouvir um glória a Deus e um aleluia? E se Ele não habita, Ele vai habitar a partir de hoje, porque o Espírito Santo diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e ceiarei com ele. Se o Espírito de fé está dentro de mim, o Espírito Santo de Deus está dentro de mim, e como diz a palavra, eu criei, eu falo.
Muitas das vezes tudo aquilo que o Senhor te prometeu no seu secreto, através de alguém, de algum profeta, através da sua palavra, tudo aquilo que o Senhor te prometeu enquanto você orava, enquanto você chorava, você não tem vivido ainda porque você não tem executado o modo operante pelo qual Deus te deu. Mas deixa eu te dizer, a partir dessa noite você vai sair daqui crendo e falando, crendo e agindo, crendo e declarando: ah, meu filho não se converteu até hoje, crie, por isso falei, vai ser um pastor. Ah, mas a minha empresa está afundada, crie, por isso falei, vai ser levantada em nome de Jesus. Ah, mas o meu parente está à beira da morte, crie, por isso falei, Senhor, que haja vida. Ei, começa a usar o modo operante pelo qual Deus te falou, pelo qual Deus te ensina. E o que é mais poderoso é que quando Deus ele vai criar e dar o ponto de partida do universo, Ele não pensa. Se você vir comigo, Deus é todo poderoso, sim ou não? Ele poderia só pensar e dizer assim: haja luz, só pensar no pensamento e ouve. Mas a Bíblia fala que Ele declara, e eu acho muito poderoso, sabe por quê? Porque muitas das vezes nós somos bons em declarar falência e morte, mas o Espírito Santo te trouxe aqui para te dizer: começa a declarar vida. Começa a declarar a vida do Espírito. Não entra na tua casa e diz assim: está tudo destruído. Entra na tua casa e começa a dizer assim: vai tudo se ajeitar. Crie, por isso falei. Vai tudo ficar bem. Crie, por isso falei. Ah, vai dar certo. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. E Ele fala, o Deus Todo-Poderoso, nos ensinando a didática do céu. E continuando em Gênesis, a palavra diz que Ele faz tudo perfeito. Ele faz tudo através do poder da sua palavra, através do poder da palavra liberada, através do seu modo operante de trabalhar. Mas o que eu acho incrível é que após criar tudo perfeito, a palavra do Senhor diz: façamos um homem à nossa imagem e à semelhança. Façamos um homem, façamos o homem. E deixa eu te falar, sabe o que é mais incrível? É que para fazer e formar eu e você, Ele poderia ter usado a palavra homem, surge. Mas a Bíblia fala que Ele foi tocar. Ele fez, Ele esculpiu com barro. O que é isso, pastor? Relacionamento. Ah, mas eu estou declarando, mas eu estou crendo. E o teu relacionamento com Ele, intencional, o teu relacionamento de Senhor, de Rei, de criação com criatura, meu irmão. Em toda a criação Ele libera palavras, mas quando Ele vai fazer o homem, Ele quer tocar, Ele quer formar, Ele quer desenhar. E sopra sobre nós o seu Espírito. Tem coisas que você vai começar a viver quando o seu relacionamento com Ele for de forma intencional. Não por aquilo que Ele pode te oferecer, mas por aquilo que Ele é. Tem coisas que vão ser destravadas na tua vida quando o teu relacionamento com Ele for de forma intencional. Não por aquilo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez. E por amar o mundo de tal maneira, aleluia, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tendo porém o mesmo espírito da fé. Que espírito é esse? O Espírito Santo que está dentro de nós. A palavra do Senhor no livro de Hebreus 11:3 fala: pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, Deus fez. E o que é mais incrível da fé, e o que é mais incrível através do modo operante pelo qual o Senhor trabalha desde Gênesis, é que as circunstâncias, elas não abalam aquele que crê e aquele que declara. Como assim? Você vive num mundo
onde você precisa de recursos, onde você precisa de trabalho, onde você precisa, enfim, de determinadas coisas, de casa, de provisão, de dinheiro. Mas aquele que entendeu o Espírito que está dentro nele de fé, meu irmão, ele não permite que nada externo abale a sua relação de crer e falar, de crer e executar. A terra estava vazia, mas isso não o limitou, isso não parou. Não permita que as circunstâncias externas façam você parar de se mover por aquilo que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Não permita que as lutas diárias façam você parar aonde o Senhor mandou ainda você não parar. Meu irmão, se você parou até aqui, deixa eu te dizer, esse é o ponto de partida que você vai seguir em frente. Aleluias. A palavra do Senhor fala que um gigante se levanta contra o povo de Israel. Um gigante que coloca todo o exército com medo, todo o exército caído, prostrado, não quer lutar. Mas a Bíblia fala que existia um menino que entendia o Espírito que estava dentro dele, que era o Espírito Santo de Deus. Tinha um jovem que entendeu que quem estava com ele era muito maior do que qualquer gigante. Meu irmão, deixa eu te dizer, não importa os gigantes da tua vida, o que importa é quem está do teu lado. Quem importa é quem está contigo, caminhando contigo. E a Bíblia vai dizer que em 1 Samuel, Davi declara em alta voz a confiança que ele tinha em Deus. E ele diz assim: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Veja a fé, crie, por isso falei. Davi declara: hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Meu querido, você não precisa ver nada para começar a declarar a mudança na tua vida, na tua família, nos teus filhos, no teu ministério. Você só precisa declarar. Abra a tua boca, aleluias. Abra a tua boca para começar a acessar coisas que só vão ser acessadas a partir da fé. E Davi declara em alta voz a sua confiança em Deus. E a palavra, se você continuar lendo 1 Samuel, vai dizer que Davi derrota aquele gigante e o Senhor foi exaltado, o nome do Senhor foi glorificado. Em Marcos capítulo 11, versículo 23, a palavra do Senhor fala: se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Mais uma vez a palavra do Senhor nos encorajando, que se a gente crê no nosso coração, se a gente falar, se a gente declarar e crer, a fé ela não é limitada. Meu irmão, Deus te chamou para viver em fé, para romper em fé, para caminhar em fé, para passar os teus dias em fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. O que você tem esperado, o quanto você tem declarado. O quanto você tem declarado, mesmo sem enxergar nada, uma faísca. Eu me lembro que em dezembro eu esperava o meu documento. Eu tinha uma marcação para o próximo ano. E eu vi num culto como esse, um culto de domingo, onde o pastor João liberou uma palavra, e era os últimos 4 dias de dezembro. E ele declarou uma palavra de fé, dizendo ainda assim: ainda dá tempo
de você viver o seu milagre nesses últimos 4 dias. E eu me lembro que no auditório grande, só parecia eu que estava sentado lá. Eu me senti como se não tivesse mais ninguém ao meu lado, e eu recebi aquela palavra. E eu me lembro que eu saí daquele culto declarando: vão me ligar, vão me ligar, eu creio, eu vou pegar, o meu documento vai sair antes do final do ano. E eu comecei a declarar isso, e a convicção foi tão grande, eu criei no meu coração, que ao passar 2 dias eu recebi uma chamada, e por incrível que pareça eu não atendi, porque era um número estranho. Eu não tinha atendido, era um número estranho. E por incrível que pareça, ligou a 2ª vez. Tem coisa que só acessamos a partir daquilo que você crê. Não estou acessando, começa a declarar. Não estou vendo, declara mesmo assim. Mas está longe, declara mesmo assim, porque o Espírito de fé que está dentro de mim, por isso criei e falei. Aleluias. Deus ainda tem milagre para você, meu querido. Deus ainda tem coisa para fazer na tua vida nesse ano, e você pensando que vai ficar para o ano que vem, e o Espírito Santo te trouxe aqui, ainda pode ser esse ano. Só começa a crer no teu coração, só começa a crer, só começa a falar. Temos que parar muitas das vezes de reclamar o que não aconteceu, de murmurar pelo que ainda não veio, e começar a declarar o que há de vir. A única coisa que vai limitar você é você mesmo. A única coisa que vai limitar você de viver e de experimentar coisas com o Senhor a partir da fé é você mesmo, porque a fé, ela não limita Deus, e nem Deus limita a fé. A palavra diz: tudo é possível ao que crê. Então não há limites àquele que acredita, àquele que carrega uma convicção. No livro de Hebreus, a Bíblia vai falar sobre os heróis da fé, mas eu queria mencionar um herói da fé nessa noite. A palavra dele, o nome dele se chama Noé. Mas por que mencionar esse herói da fé? Porque a palavra diz que ele teve fé, e ele foi obediente e persistente. Muitas das vezes não vai faltar fé no seu coração, mas vai faltar obediência e persistência. Mas deixa eu te dizer, obedece e persiste. A palavra do Senhor fala que pela fé Noé construiu uma arca para a salvação da sua casa. Deixa eu te dizer, pela fé, a palavra do Senhor fala que não estava caindo uma gota de chuva. As pessoas passavam e zombavam, as pessoas passavam e riam, mas o que é que ele fez? Ele obedeceu. Ele tinha fé na palavra que estava sobre ele, ele tinha fé naquele que falou com ele, e a palavra diz que ele obedeceu em construir. E após a construção, e construindo cada dia, as coisas ficando pronta, e nada de cair uma gota de chuva, mas a palavra diz que ele persistiu. Ele persistiu. Então, o que é que tem faltado para acessarmos e vivermos coisas a partir da fé? Eu tenho fé, eu crio, eu tenho convicção no meu coração. Meu irmão, deixa eu te falar, obedece e persiste, porque no tempo certo, na hora certa, na estação certa, vai chover na tua casa, vai chover na tua vida, vai chover. Na estação certa, no momento certo. E essas características de Noé é incrível, porque ele teve uma fé obediente e persistente. Ele obedeceu sem ver a chuva. O que é isso? Ele estava indo contra a lógica. Uma coisa era, enquanto chovia, ele preparava tudo. Enquanto chovia, ele estava fazendo uma arca, faria sentido. E o que eu quero te dizer com isso, ninguém precisa entender o que faz sentido na tua vida e com Deus, Se as pessoas estão olhando e estão dizendo assim, não faz sentido, o que é que ela está fazendo, o que é que ele está fazendo? Você e Deus sabe. Você sabe a palavra que carrega, você sabe aquilo que Deus te deu.
A minha tia, ela sofria muito com o meu primo, que ele, em determinado momento da sua adolescência, ele se envolveu com algumas coisas, algumas drogas ilícitas. Mas ela tinha tanta convicção na palavra que Deus tinha liberado sobre a sua casa, que todos os cultos que ela ia, ela levava uma camisa do meu primo. E ela colocava a camisa sobre a cadeira e dizia assim: um dia ele vai vir, e um dia ele vai ser pastor da tua casa, Senhor. O que é isso? As pessoas olhavam para ela e diziam assim: não faz sentido o que essa mulher está fazendo. Mas deixa eu te dizer, para ela e para Deus fazia tanto sentido. Não precisa fazer sentido para as pessoas, o que precisa fazer sentido é para você e Deus. E aprova o Senhor, um dia ele estava sentado naquela cadeira, e um dia ele foi alcançado por Senhor, porque ela teve fé. Não só uma fé momentânea, mas uma fé que obedeceu sem ver a chuva, uma fé que obedeceu contra todas as lógicas. E persistente, ele continuou fazendo, uma fé que obedeceu mesmo sem as evidências visíveis. Deus libera uma palavra sobre Noé, e sobre aquela palavra, sem nenhuma mudança climática, sem nada visível, a Bíblia fala que ele faz conforme o Senhor falou. Deixa eu te falar, a tua fé, ela não precisa de nada visível, você só precisa crer e se mover em direção daquilo que Deus liberou para você. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. É uma atmosfera de fé, uma atmosfera de transformação. Eu não sei o que você tem passado, mas deixa eu te dizer, ainda dá tempo, porque a palavra do Senhor diz: tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que tem fé. Você não foi chamado para andar, você não foi chamado para andar em uma fé lógica. Deixa eu te falar, tem pessoas aqui que em 2026 Deus vai te levar para andar em uma fé que o mundo não vai entender. Você vai colocar o pé e Deus vai colocar o chão. Escuta, pega aí, você vai falar com o corretor sobre a casa e você não vai ter o dinheiro, mas Deus vai mandar o recurso. Você vai se mover em fé e Deus vai te estabelecer. É essa fé que Deus quer que você ande. É essa fé que Ele tem liberado para a sua igreja. Não precisa fazer sentido, não precisa ser uma fé lógica. Mas eu entendo também que chega em determinados níveis da nossa vida e da nossa caminhada cristã que é difícil crer. E pasme, a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar, aquele que continuar crendo, é difícil às vezes. Em toda a sua trajetória você quer parar, você quer desistir, você já parou de crer. Mas deixa eu te falar, Deus tem um novo ponto de partida para a tua vida. Se você parou até aqui, não importa, esse é o novo ponto de partida. E você vai seguir em fé, e você vai seguir em ousadia, e você vai seguir debaixo da palavra que Deus tem para a sua vida. E eu libero sobre a sua vida, ainda esse ano, ainda no ano de 2025, o ano da provisão, eu quero declarar que você vai viver a abundância de provisão ainda esse ano, porque você se move em fé, porque o mesmo espírito de fé, que está em Cristo Jesus, está em você, e você se move em fé, e você fala em fé. Você creu e por isso você falou, você creu e por isso você confessou, você creu e falou, e você irá acessar. Deus tem uma fé sobrenatural para liberar sobre a sua vida, e já é real, aleluia, e já é real, e já é real. E tudo bem, às vezes cansar é humano,
Eu pregava quarta-feira passada e falava sobre o cansaço. Neemias e aqueles homens, após terem construído, restaurado todo o muro de Israel, a Bíblia vai falar que chega em determinado momento que eles cansam. Eles cansaram. Eles cansaram, eles perseveraram, eles estavam com fé. Neemias tinha fé em restaurar os muros de Israel, mas em determinado momento eles cansam. E cansar é errado? Não, cansar não é errado, cansar é humano. Mas deixa eu te falar, a palavra do Senhor diz que para o teu cansaço Ele tem solução. Ei, para o teu cansaço Ele tem solução. Para o teu cansaço Ele tem renovo. Você só não pode parar de obedecer e persistir. A palavra do Senhor diz: aqueles que esperam no Senhor, ei, renovarão as suas forças. Para o teu cansaço Ele tem renovo. Ele te diz nessa noite, Ele só te diz: não para de crer, não para de perseverar. Ou não precisa fazer, não precisa ter lógica, você só precisa continuar acreditando que eu sou o mesmo, que eu não mudo, que eu não sou filho de um homem para mentir, que eu não sou homem para me arrepender. Oh, aleluia. Eu cansei, tudo bem, mas Ele tem renovo. Eu não acredito mais, tudo bem, mas deixa eu te falar, Ele acredita, e aquilo que Ele depositou na sua vida, Ele não vai deixar de cumprir, porque a palavra dele diz que ela não volta vazia, antes ela vai e cumpre para o propósito em que foi designada. Ele é o mesmo, igreja. Ele não mudou. O que muda é a nossa percepção para como Deus é e como Deus age. Mas a Bíblia diz que Ele não muda. Ele é imutável e a sua palavra há de se cumprir. E tudo aquilo que está na sua palavra se cumprirá. Não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero declarar que Deus tem restauração para a tua vida. Deus tem restauração para a tua casa. Deus tem restauração para a tua família. Mas eu quero te perguntar também, você crê? Você acredita que enquanto você está aqui ouvindo essa palavra, a partir da fé, Deus está movendo sobre a tua casa, sobre aquilo que você está pensando, sobre aquilo que você está preocupado nesse momento, que enquanto nós estamos aqui adorando a face de Jesus, Ele está movendo, porque você creu, porque você acreditou. E Ele tem restauração para você nessa noite. O Espírito Santo de Deus grita isso no meu coração: hoje é noite de restauração. Aquilo que estava quebrado nessa noite vai ser consertado. Aquilo que estava trancado nessa noite vai ser liberado pelo poder da fé. A palavra diz que Paulo e Silas estavam presos numa prisão. Enquanto adoravam e cantavam ao Senhor, veio um terremoto sobre aquele lugar. E cadeias foram quebradas, agrilhões foram soltos. Eu não sei o que é que tem te prendido, mas eu quero declarar nessa noite que a partir da fé que você tem em Deus, nessa noite será uma noite de restauração. Aleluia, o Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Eu sinto a sua presença aqui. Nessa noite é noite de restauração sobre a tua casa, sobre a tua vida. E eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você, enquanto nós cantamos essa canção, você começasse a orar por aquilo que você acha que é impossível, por aquilo que você já não acredita mais, aquilo que muitas das vezes você já perdeu a fé, como costumamos dizer: nem tenho fé mais que isso vá acontecer, que isso se cumpra.
enquanto cantamos, eu queria que você fechasse os seus olhos e orasse. E consumador. Isso. Feche os seus olhos nessa noite. Esse é um momento seu e do Senhor. Pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio, eu fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. E nessa mesma atmosfera de fé e de adoração nessa noite, eu queria orar por você que chegou nesse lugar com a sua fé destruída. A recompensa é Ainda com os olhos fechados, você chegou nesse lugar e você disse assim: não, você falou essas palavras: não, eu preciso ir para o culto fé, porque eu estou com a minha fé assim extremamente baixa, minha fé está abalada, eu preciso ganhar fé. E eu queria orar por você nessa noite. Eu queria que você viesse aqui na frente, a restauração para a tua vida, a renovo para a tua vida, sem nenhum constrangimento. Você saiu realmente de casa dizendo assim: eu já nem sei, eu já nem quero mais adorar o Senhor, eu estou com fé, a minha fé está muito baixa, a minha fé, já não tenho fé. a recompensa Eu queria orar por você. a minha recompensa. Tem restauração para a tua vida nessa noite, tem novo para a tua vida nessa noite. Não fique no seu lugar, não fique no seu lugar. Há renovo para você, nós queremos orar por você. Você chegou, você saiu de casa e disse: eu não tenho mais fé, eu estou totalmente desacreditado. Mas deixa eu te dizer, hoje através de um ato de fé seu, o Senhor vai restaurar a tua fé. Você não se move por aquilo que você vê, mas você se move por aquilo que você crê. E a palavra do Senhor diz: tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que crê. Se você é essa pessoa e você não quer vir aqui na frente, levanta a tua mão, vai chegar alguém aí para orar com você. Mas não sai daqui sem receber essa oração, não sai daqui sem que alguém possa liberar fé sobre a sua vida, fé sobre os seus dias. O Espírito Santo de Deus quer restaurar nessa noite, meu irmão, aleluias. Meu Deus, Espírito Santo de Deus, se move sobre nós, libera fé sobre o nosso coração, Jesus. Espírito Santo de Deus, nós oramos, Espírito Santo, que onde estivesse o irmão que veio nessa noite com a sua fé abalada, Pai, nós oramos para que o Teu Espírito Santo renove todas as forças. Oh, renove, Espírito Santo de Deus, toda a estrutura. Oh, ela não vai parar, Ele não vai parar, porque a Tua palavra diz: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, oh, andarão e não cansarão, correrão e não se fadigarão. Espírito Santo, nós declaramos renovo nessa noite, nós declaramos renovo nessa noite. Receba renovo, oh, receba renovo, receba renovo. Oh, o Espírito Santo é o Santo, oh, Ele tem novidade de vida
vida para a sua vida. Oh, receba renovo, receba renovo de fé, aleluia, receba, oh, Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo, mas pelo que creio eu. Fixo os meus olhos no Autor e Consumador da minha fé. Não pelo que vejo. E nessa noite eu não poderia sair daqui também sem dar duas oportunidades. Pelo que creio. Talvez você nunca teve a chance de aceitar o Senhor como seu único, suficiente Salvador. E isso é preciso, porque a palavra do Senhor fala que aquele que confessar Ele publicamente diante dos homens, Ele vai confessar Ele diante do Pai, confessar você diante do Pai, vai reconhecer você diante do Pai. Então talvez você nunca teve essa chance de dizer: Senhor, eu te aceito, Pai, eu quero, Pai, ter essa fé no meu coração, eu quero ter essa convicção. Se você é essa pessoa, levante a sua mão direita, nós queremos orar por você. Ou talvez você chegou nesse culto e até já aceitou o Senhor, já confessou com a sua boca, mas em algum momento você se desviou dos caminhos do Senhor, você andou em caminhos que não agradou o Senhor. E nessa noite você quer voltar para a casa do Pai, você quer voltar para os braços do Pai, e essa palavra mexeu com você, você estava sem fé, mas nessa noite você quer voltar para o lugar de fé, voltar a acreditar nas palavras que o Senhor liberou sobre a sua vida. E você é essa pessoa, levante a sua mão direita bem alto, para que eu possa ver e orar por você, sem nenhum constrangimento. Se você nessa noite nunca teve a oportunidade de aceitar o Senhor, nessa noite você quer voltar para os braços do Senhor, para que eu possa ver, levante a sua mão alto, para que eu possa ver e orar por você. Eu quero orar por você, aleluia, glória a Deus. Já temos algumas mãos levantadas, aleluia, aleluia. Se você é essa pessoa, levante a mão sem nenhum constrangimento, sem nenhum receio. Os planos do Senhor para a tua vida ainda estão de pé. Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver e orar por você daqui. Aleluia. Temos ali uma irmã, glória a Deus. Aleluia, aleluia. E eu queria te pedir, será que você pode vir aqui à frente? Se você está do lado dessa pessoa, traz ela aqui. Deixa eu orar por você aqui. Tome esse ato de fé. Glória a Deus. Aleluia. Será que você pode celebrar o nome poderoso do Senhor? Aleluia. Se existe mais alguém sem nenhum constrangimento, pode vir até aqui. Você está dando um passo de fé, um passo de ousadia, aleluia. Declaro um novo liberado sobre a sua vida, um novo tempo. Eu declaro um tempo de romper, um tempo de favor sobre a sua vida. Eu declaro que você vai caminhar em fé. Ou ainda esse ano o Senhor vai te entregar tudo aquilo que Ele te prometeu ainda na tua infância, aleluia. Ainda esse ano Ele vai confirmar aquilo que Ele falou a você na sua infância, através da oração da sua mãe. Oh, eu declaro um tempo de romper, um tempo novo sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre todos os seus dias, em nome de Jesus, aleluia. Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor? Existe mais alguém sem nenhum constrangimento, pode vir até aqui. Algo novo para você nessa noite, algo novo sobre a sua vida, aleluia. Não se detenha, tome esse ato de fé, aleluia. Se não existe, eu queria fazer uma oração. Todos vão repetir. Você que está aqui também na frente, por favor, repita após mim. Senhor Jesus, nessa noite eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra tocou o meu coração. E nessa noite eu volto para os Teus caminhos. Senhor Jesus, me perdoa por todos os atos, obras ou pensamentos que pequei contra Ti. Me recebe de volta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, glória a Deus.
E a palavra do Senhor fala que esse é um momento de festa e a gente quer fazer festa pela sua vida. Você agora encontrou uma família para caminhar e você não vai passar despercebida. E a gente vai caminhar com você. Eu vou contar até 3 e você vai virar para trás e ver essa família, amém? 1, 2, 3. Somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ou se alegramos quando uma vida reconhece o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Pai, muito obrigado pela tua presença, Senhor. Nos leve em paz para as nossas casas, Pai. Que seja uma continuação de semana abençoada, Deus. Nós, Espírito Santo de Deus, vamos continuar rompendo em fé, caminhando em fé. Eu declaro que ainda essa semana os teus filhos terão sinais, Pai. Os teus filhos viverão, Pai, algo novo em fé no Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós somos gratos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vá com Deus. Deus abençoe você, a sua casa. Você de casa, Deus abençoe. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe os seus dias. Partilhe essa palavra. Deixe o Senhor alcançar mais pessoas. E te esperamos também aqui, né, quando você puder. Deus abençoe. Fica com Deus. Te esperamos na nossa próxima programação online. Tchau, tchau. Destituídos da glória de Deus. Vai, pastor, agora.